Mecânico tenta enganar mulher, mas descobre que ela é engenheira mecânica. Fique até o fim do vídeo para descobrir como essa história termina de um jeito que ninguém esperava. E a lição poderosa que ela nos deixa. O barulho metálico do motor ecoava pelo galpão. O cheiro de óleo queimado, graxa e fumaça impregnava o ar abafado daquela oficina escondida numa rua pouco movimentada da cidade. Era uma tarde quente de sexta-feira, e enquanto os últimos raios de sol atravessavam a clarabóia suja, Roberto, o mecânico mais antigo da região, enxugava o suor da testa com um pano engordurado. Roberto tinha 48 anos, corpo forte, mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo e pela vida dura. Seu olhar era afiado. Conhecido por todos como um homem esperto, ele sabia convencer os clientes a pagarem mais, a fazerem consertos desnecessários ou a trocarem peças que nem precisavam de troca. Era um mestre na arte de enrolar quem não entendia nada de carro. Mas, naquela tarde, ele não fazia ideia de que estava prestes a viver o dia mais humilhante da sua carreira. Uma BMW preta, reluzente, entrou na oficina. Um motor roncava com suavidade impecável. Ao volante, uma mulher elegante, cabelos presos num coque, óculos escuros e um ar de confiança que quase incomodava. Roberto se aproximou, ajeitando o macacão surrado, abrindo um sorriso falso. "Boa tarde, moça. Em que posso ajudar?" A mulher tirou os óculos, revelando olhos verdes penetrantes. Desceu do carro com calma. "Boa tarde. Estou ouvindo um barulho estranho no motor. Acho que pode ser a correia. Você pode dar uma olhada?" Roberto escondeu um sorriso. Uma mulher sozinha com uma BMW era o cenário perfeito para ganhar um bom dinheiro. Claro, deixa comigo. Vou dar uma olhada geral porque esse barulho pode ser perigoso, sabe? Melhor verificar tudo. A mulher assentiu. Seu olhar parecia calmo demais. Ela encostou no balcão da oficina, cruzando os braços, observando tudo em silêncio. Os outros mecânicos da oficina, 5 homens de idades diferentes, trabalhavam ao redor, trocando olhares curiosos para a cena. Alguns cochichavam entre si, desconfiados. Eles sabiam das artimanhas de Roberto, mas nunca tinham visto ele lidar com uma cliente como aquela. Roberto abriu o capô, fingiu examinar com atenção e chamou Marcinho, o aprendiz, para ajudar. Marcinho, um garoto de 19 anos, olhou desconfiado para a cliente. "Mestre, esse carro tá zero", sussurrou. "Cala a boca, moleque. Só faz o que eu mandar." Enquanto isso, a mulher digitava algo no celular, ocasionalmente lançando olhares rápidos para a dupla. Roberto voltou para ela com um ar grave. "Olha, o caso é sério. A correia tá para arrebentar. E mais, a bomba d'água tá quase indo para o espaço. Eu recomendo trocar tudo hoje mesmo. Se arrebentar na estrada, você perde o motor. Vai sair caro, mas é pro seu bem." A mulher levantou uma sobrancelha, mas não parecia surpresa. "Ah, é? Quanto ficaria?" Roberto puxou um bloquinho, rabiscou números inflados. "Com a mão de obra, peças, alinhamento e balanceamento, uns 10 mil reais." Ela sorriu de leve, um sorriso quase divertido. "Interessante", disse. "Me mostra qual correia tá..." "Ruim?" Roberto piscou desconfortável. "Bom, agora não dá para ver direito. Tem que desmontar. É coisa técnica." A mulher deu um passo à frente, olhando diretamente para o motor aberto. "Eu imagino. Porque..." Ela respirou fundo, tirando uma carteira preta da bolsa. "Porque eu sou engenheira mecânica e diretora da divisão automotiva da BMW no Brasil." O galpão silenciou. Todos os mecânicos pararam de trabalhar. Marcinho arregalou os olhos. Roberto sentiu o chão sumir. "Eu conheço esse motor de cor. Eu projeto esses motores. Essa correia tem pelo menos mais 30 mil quilômetros. E a bomba d'água é nova. Essa versão nem usa o modelo que você está alegando." A mulher tirou o crachá da BMW, exibindo calmamente. "Mas eu queria..."
ver até onde você iria. Parabéns, Roberto. Você chegou no limite. Roberto engoliu seco, sentiu o rosto queimar. Eu... A mulher guardou o crachá. Eu poderia te processar, poderia acabar com sua oficina agora, mas sabe o que eu vou fazer? Ela olhou ao redor. Todos os mecânicos da oficina, seus próprios colegas, olhavam fixamente para ele. E então começaram a rir. Olha só o sabichão sendo desmascarado, gritou um deles gargalhando alto. Tentou enrolar uma engenheira, Roberto? Essa foi boa, disse outro. Não dá nem para defender. Tomou bonito, comentou um terceiro segurando a barriga de tanto rir. As risadas ecoaram pelo galpão. Roberto não respondeu. Apenas baixou os olhos, vermelho de vergonha. A mulher manteve a postura firme. Espero que da próxima vez trate as pessoas com honestidade, independente de quem elas sejam, porque um dia você vai enganar a pessoa errada. Ela voltou para o carro. O motor rugiu suavemente quando ela ligou. Antes de partir, olhou mais uma vez para Roberto, com um olhar não de raiva, mas de pena, e saiu, deixando um silêncio pesado no ar, interrompido apenas pelas risadas dos outros mecânicos que ainda zombavam dele. Marcinho se aproximou do chefe, baixinho. Mestre, acho que hoje o senhor aprendeu uma lição, hein, Roberto? Ficou parado, olhando o chão. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha, mas ele não sabia que aquela não seria a última vez que veria aquela mulher. O destino ainda tinha planos, que iriam muito além daquele encontro. E essa era apenas a primeira engrenagem de uma máquina muito maior. A oficina ficou em silêncio depois que o carro dela desapareceu na esquina. Só o som das ferramentas sendo largadas e o eco das risadas ainda pairavam no ar. Roberto permaneceu imóvel, os olhos baixos, a pele ardendo como se todo o seu corpo tivesse sido exposto ao sol por horas. Um dos mecânicos ainda tentava conter o riso. Rapaz, você viu a cara dele? Eu juro. Nunca imaginei ver o Roberto calado assim. Outro completou. Nunca pensei que alguém ia calar o mestre da lábia. Foi histórico. Roberto passou as mãos no rosto, respirou fundo, pegou o pano engordurado e começou a limpar a bancada. Mas o pano tremia em suas mãos. Acabou o show, murmurou, tentando recuperar a autoridade na voz. Mas os mecânicos já não o olhavam como antes. Tinham visto sua máscara cair. Tinham visto ele, o chefe, ser desmontado diante de todos. E a imagem de confiança que ele construiu ao longo de anos agora estava rachada. Naquela noite, a oficina fechou mais cedo. Roberto trancou tudo sozinho, dispensou Marcinho e os outros mais cedo, dizendo que precisava ficar um tempo. Quando o último deles foi embora, ele se sentou numa cadeira velha no canto do galpão e ficou olhando para o chão. O som da gargalhada ecoava em sua mente. Mas o que mais o incomodava não eram os risos dos colegas, era o olhar dela, um olhar calmo, firme, que misturava pena e justiça ao mesmo tempo. Quem era aquela mulher, além do crachá? Por que tinha parado ali? Como sabia de tudo com tanta certeza? Teria sido só coincidência, ou ela já sabia quem ele era? Ele passou a noite inteira pensando nisso. No dia seguinte, quando chegou cedo para abrir a oficina, encontrou um envelope embaixo da porta. Não tinha remetente, só seu nome escrito à mão. Ao abrir, havia uma única folha com um número de telefone e um bilhete. Espero que tenha refletido. Me ligue, é importante. Clara. Clara. O nome dela. Roberto sentiu um calafrio. O papel parecia pesar mais do que uma simples folha. Ele leu e releu, como se as palavras pudessem mudar. Mas o que significava aquilo? Por que ela deixaria um número? O que ainda queria dele? Passou o dia inteiro olhando para o telefone fixo da oficina, sem coragem de pegar o celular. Os mecânicos notaram o comportamento estranho. Tá tudo bem, chefe? Perguntou Marcinho. Tá sim, respondeu Roberto seco, mas a verdade é que não estava bem.
Algo naquilo o incomodava mais do que queria admitir. Quando a noite caiu, ele finalmente pegou o celular, discou o número, chamou 3 vezes antes de atenderem. Alô? A voz dela era suave, mas firme. Roberto engoliu seco. É o Roberto, da oficina. Eu sei. Esperei sua ligação o dia todo. O que você quer comigo? Houve um silêncio curto do outro lado. Quero te fazer uma proposta. Roberto franziu o senho. Proposta? Que tipo de proposta? Encontre-me amanhã, 8 da manhã, nesse endereço. Ela passou o endereço e desligou sem dar mais detalhes. Roberto ficou parado, olhando para o celular. O endereço era de um prédio comercial no centro da cidade, um dos mais luxuosos. No dia seguinte, vestiu sua melhor camisa, ainda um pouco amarrotada, calça jeans e sapatos gastos. Chegou no endereço. Foi recebido na portaria, encaminhado a um elevador, e subiu até o último andar. Quando a porta se abriu, encontrou uma sala ampla, janelas enormes com vista da cidade e Clara sentada atrás de uma mesa de vidro. Ela vestia um tailleur cinza, cabelos soltos dessa vez, expressão serena. Bom dia, Roberto. Dunn disse sem levantar. Ele entrou devagar. Que diabos é isso? Perguntou. Ela gesticulou para que ele se sentasse. Eu trabalho com projetos especiais. Nossa divisão busca profissionais experientes para uma nova linha de manutenção automotiva premium. Precisamos de mecânicos qualificados, mas principalmente de mecânicos dispostos a mudar. Roberto arqueou as sobrancelhas. Você está de brincadeira? Estou muito séria. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Eu investiguei seu histórico, sei que tem talento, sei que aprendeu com a vida, mas também sei das suas falhas. E eu acredito em redenção, Roberto. Quero te dar uma chance real de recomeçar, um emprego de verdade, condições melhores, treinamento, mas tem uma condição. Qual? Clara sorriu levemente. Vai ter que abrir mão das velhas práticas, nunca mais enganar ninguém, trabalhar com ética. Ou vai continuar na sua oficina caindo aos pedaços, sendo motivo de piada para o resto da vida. Roberto ficou em silêncio. A proposta era tentadora, mas também era um espelho doloroso. Por que você faria isso? Ele perguntou desconfiado. Ela respirou fundo. Porque um dia lá atrás alguém também me deu uma chance. Eu era jovem, ambiciosa, queria provar meu valor, mas cometi erros, e esse alguém acreditou em mim. Agora é minha vez de acreditar em alguém. Roberto olhou para as mãos calejadas. Pensou na oficina, nos colegas que riram dele, na vergonha que sentiu. Pensou em sua vida inteira presa num ciclo de pequenos golpes, de malandragens, de sobrevivência, sem nunca realmente evoluir. Olhou para ela. E se eu errar de novo? Clara sorriu mais amplo. Todo mundo erra, mas a diferença é aprender com os erros. Roberto respirou fundo. Quando começo, ela estendeu a mão. Agora, ele apertou. Sentiu a firmeza do aperto dela. Um aperto que não era só de contrato. Era um aperto de confiança. Naquela manhã, Roberto saiu do prédio sentindo-se diferente. Ainda havia dúvidas, medos, fantasmas, mas algo dentro dele tinha mudado. E enquanto descia a rua, olhou para o céu e pela primeira vez em muito tempo sentiu que podia caminhar de cabeça erguida. Mas o destino ainda não tinha acabado com ele. O maior desafio ainda estava por vir. Na primeira semana no novo emprego, Roberto se sentiu como um estranho num mundo que não conhecia. O ambiente era limpo, organizado, as ferramentas brilhavam. Os colegas eram educados, técnicos, eficientes. Nenhum gritava, nenhum fazia piada às custas dos outros. Nenhum tentava enrolar cliente algum. No início, ele estranhou, sentia falta até do caos barulhento da sua oficina antiga. Mas com o passar dos dias, começou a entender o valor daquela nova rotina. Ali,
Não havia espaço para os truques que ele dominava. Tudo era baseado em transparência, qualidade, responsabilidade. Clara o acompanhava de perto. Apesar da posição de chefia, ela estava presente em quase tudo. Observava seus trabalhos, corrigia detalhes, fazia perguntas. Nunca humilhava, mas também nunca deixava passar um erro. Uma manhã, ela o chamou para uma sala reservada. Roberto, preciso te mostrar algo. Sobre a mesa havia um dossiê, fotos, documentos, notas fiscais, vídeos. Ele olhou confuso. Que é isso? Ela apontou para uma das fotos. É sobre a sua antiga oficina. Roberto engoliu seco. O que tem ela? Clara puxou um papel com o logotipo da Receita Federal. Estão investigando denúncias, fraude fiscal, notas frias, peças adulteradas. E adivinha, o seu nome ainda está como responsável legal no contrato social da empresa. Ele empalideceu. Mas eu saí de lá. Você sabe. Eu sei. Mas os documentos ainda ligam você àquilo tudo. E pior, ela folheou as páginas. Parece que alguém da sua antiga equipe está jogando a culpa toda em você. Roberto sentiu as pernas falharem. Estão tentando me ferrar. Exatamente. Clara confirmou, olhando firme nos olhos dele. E a denúncia foi anônima, mas inteligente. Só quem sabia certos detalhes internos poderia ter enviado isso. Ele caiu na cadeira, a cabeça girando. Eu não acredito. Quem faria isso? Ela suspirou. A pergunta não é quem. É por quê. Roberto lembrou das risadas, das caras dos antigos colegas zombando dele, das piadas, do orgulho ferido que ficou no ar naquele dia. Eles querem me derrubar, querem me destruir, porque agora eu estava subindo. Clara assentiu. Eu sabia que algo assim poderia acontecer. Por isso já tomei providências. Nossa equipe jurídica está trabalhando para desvincular seu nome da empresa antiga. Mas vai levar tempo. E enquanto isso, você precisa tomar cuidado. Vão tentar usar isso contra você, inclusive contra a gente aqui. Roberto passou as mãos no rosto. Me dá um minuto, ela respeitou. Saiu da sala, deixou-o respirar. Quando ficou sozinho, ele pensou em tudo o que já tinha vivido, em como o mundo parecia sempre puxá-lo de volta para o buraco, como se cada passo para frente fosse arrastado por uma corrente invisível de erros antigos. Mas dessa vez, ele não queria voltar. Clara voltou com 2 cafés. Tem algo que você precisa decidir, Roberto, ela disse sentando à frente dele. Você pode deixar essa história te afundar, ou pode provar que mudou. Só que provar vai exigir coragem. Ele olhou para ela. O que eu preciso fazer? Clara colocou uma pasta fina sobre a mesa. Dentro havia um contrato. Preciso que você assuma a liderança da nova unidade que estamos abrindo no bairro onde você cresceu. Vai ser nossa oficina modelo. Vai mostrar que dá para fazer um serviço honesto, de qualidade, mesmo num lugar onde ninguém acredita mais em ninguém. Ele arregalou os olhos. Você quer que eu seja chefe? Quero que você seja exemplo. E mais, quero que você prove para eles, para os antigos colegas e para você mesmo que é possível ser melhor. Roberto ficou mudo. O peso da proposta era maior do que qualquer motor que já tinha carregado. Vai ser difícil, Clara. Vão rir, vão duvidar, vão tentar sabotar. Ela sorriu. Então, cale eles com resultados. Ele respirou fundo. Eu aceito. Ela estendeu a mão. Então começa amanhã. Quando saiu da sala, contrato assinado nas mãos, Roberto sentiu algo que há muito tempo não sentia. Propósito. Mas ele não sabia que, enquanto dava esse novo passo, lá na sua antiga oficina, alguém planejava algo muito mais sujo. O telefone tocou naquela noite. Era Marcinho. A voz dele vinha baixa, nervosa. Mestre!
preciso te contar uma coisa, mas não por telefone. Roberto gelou. O que aconteceu? É sério. Eu vi eles mexendo nos papéis. Eu vi eles forjando. Eu tô com medo, mestre. Calma, Marcinho. Amanhã a gente conversa. Eu vou até aí. Não, não pode ser amanhã. Eu não sei se amanhã ainda vai dar tempo. A linha ficou muda por um segundo. Mestre, eles estão planejando botar fogo na oficina para sumir com os documentos. Roberto ficou em silêncio. O coração disparou. Eles vão queimar tudo? Hoje à noite. Roberto olhou para o relógio. Eram quase 11 da noite. Marcinho, sai daí agora. Eu tô indo. Mas do outro lado já não havia resposta. O celular caiu da sua mão. Ele pegou as chaves do carro, correu para a garagem. Clara apareceu na porta do prédio. Roberto, o que aconteceu? Ele ligou o motor, respirando pesado. Eles vão queimar a oficina. Hoje. Ela arregalou os olhos. Eu vou com você. Não, isso é comigo. Não vai sozinho. Ela insistiu, já entrando no carro. Sem mais tempo para discutir, ele acelerou. Naquela noite, as luzes da cidade pareciam mais distantes, as ruas mais escuras, e no horizonte, uma fumaça começava a subir. A oficina já ardia, mas algo dentro daquela fumaça ainda esperava por ele, e nem ele, nem Clara estavam preparados para o que encontrariam ali. Quando chegaram na esquina da antiga oficina, o cheiro de fumaça já tomava o ar. Chamas laranjas lamberam o céu da madrugada, refletindo nos rostos assustados das pessoas que se aglomeravam na calçada. Um caminhão de bombeiros tentava conter o fogo, mas a estrutura de metal chiava, rangia, como se gritasse de dor. Roberto saltou do carro antes mesmo de desligar o motor. «Marcinho!» gritou, correndo em direção ao portão da oficina. Clara veio logo atrás. Um bombeiro bloqueou a passagem. «Não pode entrar, senhor. Tá desabando lá dentro. Meu aprendiz. Ele estava lá», implorou Roberto. O bombeiro fez sinal para outro colega. «Estamos vasculhando, senhor. Mas a área é instável». Roberto olhou para as chamas, os olhos vermelhos, não só pela fumaça, mas pela angústia. E se Marcinho ainda estivesse preso lá dentro? E se fosse tarde demais? Clara puxou o braço dele. «Roberto, confia neles. Você não pode entrar. Vai ser pior». Ele respirava rápido, o peito subindo e descendo como se o ar queimasse por dentro. De repente, um barulho metálico soou do lado oposto da oficina. Um grupo de bombeiros saiu por uma porta lateral, carregando um corpo. «Alguém chama uma ambulância!» gritou um deles. Roberto correu. Era Marcinho, coberto de fuligem, os olhos semicerrados, tossindo sem parar, mas vivo. «Mestre!» ele sussurrou com dificuldade. «Eu tentei salvar os papéis, mas eles já tinham tirado tudo antes». Roberto ajoelhou ao lado dele. «Calma, garoto. Você fez mais do que qualquer um. Você me salvou, a ambulância chegou. Colocaram Marcinho na maca». Clara segurou a mão de Roberto. «Eles queimaram o prédio, mas não as provas, Roberto. Estão um passo à frente». Ele apertou os punhos. «Então eu vou atrás deles». Clara hesitou. «Tem mais. Antes de apagar, Marcinho me contou que viu alguém liderando tudo». «Quem?» Clara olhou nos olhos dele. «Seu antigo sócio. O homem em quem você mais confiava». Roberto sentiu como se levasse um soco no estômago. «O Paulo?» ela assentiu. «Ele está por trás de tudo. Está limpando os rastros. E mais». Clara respirou fundo. «Descobrimos que o prédio da oficina foi passado para o nome dele. Há um mês». Roberto fechou os olhos. «Ele me tirou de lá. Sabia que eu ia sair. Armou tudo. E agora quer me incriminar». Clara confirmou. «Mas ainda podemos virar esse jogo». Roberto olhou para as chamas que começavam a ceder. «Não vai ser só um jogo, Clara. Agora virou guerra». Ela manteve o olhar firme. «Então a gente vai até o fim.
Naquela madrugada, enquanto os últimos focos de incêndio eram apagados, Roberto percebeu que algo dentro dele tinha mudado para sempre. A oficina, os escombros, as cinzas, não eram apenas um prédio destruído. Eram o símbolo de um passado que precisava ser enterrado, para que ele pudesse construir algo novo. Mas ele sabia que, antes de seguir, teria que enfrentar fantasmas antigos, pessoas em quem confiou, e uma teia de corrupção mais profunda do que imaginava. O celular de Clara vibrou. Ela atendeu. Ouviu em silêncio. Depois desligou. "Temos um problema maior, Roberto." "O que foi?" Ela engoliu seco. "Descobriram que você assinou sem saber um contrato falso, registrando compras ilegais de peças em seu nome. Se não agirmos rápido, você pode ser preso." Roberto encarou a noite escura. "Então é isso. Eles querem acabar comigo." Clara colocou a mão no ombro dele. Eles esqueceram de um detalhe. "Qual?" Ela sorriu. "Que agora você não está sozinho." Roberto respirou fundo. "Vamos atrás deles." Ela assentiu. "Amanhã. Mas hoje você precisa descansar." Ele olhou novamente para os destroços, para o lugar onde passou anos da sua vida. "Não, eu não vou descansar. Não até limpar meu nome. Não até limpar minha consciência." Clara sorriu levemente. "Então eu vou com você." Ele olhou para ela. "Obrigado por acreditar em mim." Ela segurou sua mão. "Eu acredito, porque vejo quem você pode ser e porque todos nós merecemos uma segunda chance." A ambulância partiu levando Marcinho. O som da sirene se misturou ao silêncio da madrugada. Roberto e Clara ficaram parados, olhando para as cinzas. Juntos, sabiam que dali em diante nada seria fácil, mas também sabiam que agora não havia mais caminho de volta, e no fundo das sombras daquela noite, alguém os observava de longe. O verdadeiro inimigo ainda não havia se revelado. Na manhã seguinte, Roberto e Clara estavam sentados na sala de reuniões da empresa. Sobre a mesa havia pilhas de documentos, planilhas, relatórios. Os advogados da empresa falavam ao telefone, trocavam mensagens, analisavam cada linha. O clima era tenso. "Temos um prazo curto", disse um dos advogados. "Se não conseguirmos as provas até o final do dia, o mandado de prisão preventiva será emitido." Roberto esfregou o rosto, exausto. "Eu já contei tudo o que sei. Eles usaram meu nome, minhas assinaturas antigas. Eu confiava no Paulo. Nunca imaginei." Clara colocou a mão sobre a dele. "Ainda há uma chance." Ele a olhou cansado. "Qual?" Ela puxou um envelope do bolso. "Marcinho me mandou uma mensagem hoje de manhã. Disse que tinha guardado um pendrive. Escondeu na oficina antiga antes do incêndio, mas conseguiu pegá-lo antes de sair de lá." Roberto arregalou os olhos. "O que tem nesse pendrive?" Clara entregou para o advogado. Segundo Marcinho, vídeos, gravações, planilhas, provas de que o Paulo estava desviando dinheiro, comprando peças ilegais, forjando notas, e principalmente áudios que mostram ele orquestrando tudo para colocar a culpa no Roberto. O advogado conectou o pendrive no notebook. As imagens começaram a aparecer na tela. Havia registros de reuniões, conversas gravadas no celular, filmagens de Paulo entregando envelopes a fiscais corruptos, mas o mais forte era um áudio, a voz de Paulo, Clara. "Deixa o nome do Roberto lá. Esse idiota nem vai perceber. Quando estourar, ele leva a culpa. Eu saio limpo." Roberto ouviu em silêncio. Cada palavra pesava como um soco. Fechou os olhos. Respirou fundo. O advogado olhou para Clara. "Com isso, conseguimos derrubar tudo e podemos pedir a prisão dele." Roberto abriu os olhos. "Eu não quero só que ele seja preso." Clara franziu o senho. "O que você quer, então?" Ele olhou para a tela, para o rosto de Paulo num dos vídeos. "Quero que ele veja o que eu vou construir. Quero que ele veja o que ele tentou me destruir, mas só me deixou mais forte." Clara sorriu. "Então vamos mostrar isso a ele."
No mesmo dia, a polícia foi até a casa de Paulo. Prenderam-no em flagrante, enquanto tentava destruir documentos em um triturador. A notícia espalhou-se rapidamente. Jornalistas, redes sociais, manchetes. Empresário preso por fraude em oficina. Ex-sócio acusado de esquema milionário. Mecânico inocente livra-se de acusação após denúncia anônima. Roberto virou notícia, mas ele não. Queria fama. Na semana seguinte, a nova oficina abriu as portas. Um espaço limpo, moderno, acessível. Clara foi ao lado dele, cortando a fita vermelha na inauguração. A partir de hoje, disse Clara aos presentes, esse lugar será um exemplo, um símbolo de que é possível consertar carros e também consertar pessoas. Roberto olhou para ela, emocionado. Obrigado. Por tudo, ela sorriu. Não me agradeça, você fez sua parte. Eu só acreditei no seu potencial. Os mecânicos antigos apareceram entre a multidão. Alguns aplaudiam. Outros apenas olhavam de longe com respeito. Um deles se aproximou. Roberto, queria dizer, você provou que era maior do que a gente pensava. Roberto apertou a mão dele. Todos podem mudar. Se tiverem uma chance. Naquele dia, a oficina atendeu o primeiro cliente. Um carro simples, antigo, com um motor engasgando. Roberto abriu o capô, respirou fundo e olhou para o motor como se olhasse para a própria vida. Vamos começar. Clara sorriu ao fundo, e naquele momento Roberto entendeu a lição mais importante de todas. A vida não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de consertar os próprios erros e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Ele fechou o capô, limpou as mãos e sorriu, porque finalmente estava pronto para recomeçar.